Bom, é um pouco chato, né, que eu não vou repetir os agradecimentos, né? Eu também não quero ser rude para não fazer um não agradecimento, né, de ter 2 mesas numa sequência, né? Então, para mim é um grande prazer, né, de estar aqui na mesa, né, com 2 pessoas ilustres da geografia cultural, né, que fazem parte da minha própria vida. Então, meu objetivo não é falar de mim, mas deixar os 2 falarem, né? E o André, de certa forma, antecipou um pouco o que eu queria fazer, né? Porque eu queria fazer uma quebra de decoro, mas o André não permitiu, né? Então, eu ia chamar os 2 simultaneamente, né? Mas o Roberto já disse, né? Então, pode chamar simultaneamente, mas não pode deixar falar simultaneamente. Então, a gente vai ter uma sequência que já vou falar sobre isso, né? E a segunda quebra de decoro é que eu não vou rezar os currículos, né, dos palestrantes aqui. Então, quem está aqui ao meu lado é o Roberto Lobato Correia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Kent Matthewson, que é professor da Louisiana State University nos Estados Unidos. Então, as falas dos 2 palestrantes, né, se complementam no sentido de professor Roberto falar sobre Sauer e a geografia no Brasil, e o Kent falando sobre os norte-americanos no Brasil. Depois da apresentação dos 2 palestrantes, e eu vou ser clemente com a cronometria aqui, né, do tempo, né, vou tecer alguns breves comentários e, dependendo se o papo ficar muito bom, a gente até pode ver se tem eventuais perguntas, mas isso depende muito da nossa disposição, né, se todo mundo ficar à vontade. Então, pela sequência, né, eu vou passar a palavra para o professor Roberto, né, para iniciar a sua fala. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores desse simpósio pelo convite para participar dessa mesa sobre um ilustre geógrafo cultural, um dos grandes geógrafos da geografia cultural. É uma honra estar aqui junto do professor Kent Matthewson, do Ian Seaman e junto de todos. Antes de começar a minha fala, eu quero homenagear alguns geógrafos, e não geógrafos, na verdade, o que eu vou falar não são geógrafos, que contribuíram decisivamente para que a cultura tornasse crítica, deixando de lado essa versão coloquial ou versão neutra do que era cultura. Há vários que contribuíram para isso. Eu quero homenageá-los. Antônio Gramsci, Gurley, Lukács, Raymond Williams, Stuart Hall, são aqueles que contribuíram para criticamente dar um outro sentido à cultura. Eu estou fazendo isso para mostrar o meu repúdio à indicação ontem do novo ministro da Educação. Agora vamos falar de geografia. A minha fala está dividida em 3 partes. Na primeira, haverá uma brevíssima fala dizendo sobre Sauer, este desconhecido no Brasil. Na segunda parte, ainda breve,
falarei sobre entre parênteses, impossível encontro entre Sauer e geógrafos que trabalharam no Brasil e geógrafos brasileiros que trabalharam dentro de uma perspectiva quase saueriana. Em terceiro lugar, a parte mais longa, eu vou falar sobre o temário, os temas da geografia saueriana e a possibilidade de considerá-los em termos de geografia brasileira. Eu não vou fazer uma biografia sobre Sauer, isto já está publicado em português, já tem algum tempo, não é? Isto está publicado na Revista Brasileira de Geografia de 1989, já tem quase 30 anos, e foi republicado no livro Trajetória Geográfica, de 1997. Esse texto é meu, assim como o texto do ano 2000 sobre Sauer e a Escola de Berkeley, assim como um texto de 2013, no qual eu faço uma comparação não muito bem aceita entre Sauer e Cosgrove. Bom, começando então, Sauer é um desconhecido no Brasil. Há 4 ou 5 textos de Sauer traduzidos e alguns comentários sobre ele, sobretudo num livro chamado Sobre Carl Sauer. Esse desconhecimento se deve, primeiramente, à forte influência francesa. Como nós sabemos, a geografia acadêmica brasileira nasce em 1934 com um grupo de intelectuais franceses, geógrafos e outros, que fundaram a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 1934, criando o curso de Geografia Histórica e a Associação de Geógrafos Brasileiros. O peso da geografia francesa estende-se durante e logo após o Congresso da UGI de 1956, agora não mais na figura de Pierre Monbeg, Pierre Dancerot, em São Paulo, e logo após 1934, de Pierre de Fontaines, no Rio de Janeiro. Agora são Pierre Georges, Jean Tricart, Michel Rochefort, que mantém esse vínculo profundo, que ainda continua hoje e está umbilicalmente ligado à geografia brasileira. Então, Sauer era um desconhecido. As relações que a geografia brasileira teve com a geografia norte-americana, que poderia trazer Sauer à tona, foram feitas, sobretudo, com a geografia regional de Preston James. A vinculação aí foi com a Universidade de Syracuse. E alguns geógrafos brasileiros participaram desse esforço, mas sem Sauer, mas com Preston James e sua filiação hartshorniana. A geografia teorética quantitativa e a geografia crítica não consideraram Sauer. A primeira porque a cultura foi vista como algo do passado, retrógrado, que o desenvolvimento capitalista pós 1950, 55, iria transformar, acabando com a cultura dita tradicional. E na geografia crítica, Sauer foi recusado sistematicamente, como toda perspectiva cultural, porque no marxismo clássico a cultura era uma superestrutura dependente da base e que, portanto, bastaria conhecer a base econômica para se chegar a ter acesso à cultura. Por outro lado, a história do pensamento geográfico como campo de conhecimento é muito recente na geografia brasileira. E ela privilegiou os geógrafos franceses, Paul Vidal de Lablache, Jean Bruns,
Reclus, deixando de lado Sauer, que, a despeito de algumas publicações, ele não teve penetração na geografia brasileira. Por outro lado ainda, havia apenas um único geógrafo que poderia ser saueriano, mas ele estava isolado no alto de uma montanha, no Olimpo, sem comunicação com o restante da geografia brasileira, pelas suas posições políticas e pela sua dificuldade de comunicação. Trata-se do professor brasileiro Hilger Steinberg, que em 1964 deixa o Brasil, não por motivos políticos, ao contrário, mas para ir para Berkeley, trabalhar junto com Sauer. As suas assistentes, sua discípula, seus discípulos, não seguiram a linha saueriana. Maria do Carmo Corrêa Galvão e Berta Becker tornaram-se bem independentes de Hilger Steinberg. A outra discípula, Lia Osório Machado, aqui presente, seguiu seu próprio caminho, ainda que se interessasse pela Amazônia, que foi um objeto de grande interesse do professor Hilger, mas numa outra perspectiva. Então, Sauer era um desconhecido no Brasil. Não é? E é lamentável isso, dadas as inúmeras possibilidades que a geografia desenvolvida por Sauer poderia permitir aos geógrafos brasileiros. Mas esse é um ponto aberto à discussão. A segunda parte da minha fala diz respeito a um, entre parênteses, possível encontro entre Sauer e geógrafos brasileiros ou não que trabalharam no Brasil numa perspectiva próxima a Sauer. Ao final, eu farei algumas considerações sobre essa impossível relações. Primeiro, contato. Vocês imaginem Sauer e Hilger Steinberg de barco pelo Rio Amazonas, indo ao Paraná do Careiro, ver a geografia agrária, ver as relações entre o homem e a água na várzea do Careiro. Tema agradabilíssimo a Sauer. Imaginemos agora um contato entre Sauer e Pierre Monbeg, os dois juntos, andando em lombo de burro, no Oeste Paulista, no divisor de águas, Aguapeí Peixe, seguindo os trilhos da Companhia Paulista de Estrada de Ferro no processo de povoamento do Oeste Paulista. Quanto Sauer teria aprendido sobre a geografia brasileira e quanto Monbeg teria aprendido com Sauer em sua experiência não só no continente norte-americano, mas também pela América Latina. Imaginemos agora um encontro muito problemático entre Sauer e Léo Waibel. Os dois eram homens que não levavam desaforo para casa. Eles eram briguentos. Seria um encontro difícil de Sauer e Léo Waibel, geógrafo alemão, que se localizou por causa da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, nos Estados Unidos, e veio após a guerra ao Brasil. Waibel e seus três principais discípulos brasileiros, Nilo Bernardes, Walter Egler, pai do nosso colega Cláudio Egler, e Orlando Valverde. Os cinco caminhando pelo Oeste Paranaense, vendo o processo de povoamento do Oeste Paranaense, na bacia do Rio Iguaçu. Ou então, no Rio Grande do Sul, vendo os impactos dos sistemas agrícolas, rotação de terras primitiva, rotação de terras melhorada,
rotação de culturas, sobre a paisagem agrária dessas áreas colonizadas por alemães e italianos. Seria um excelente contacto, com possibilidade ampla de troca de experiências. Imaginemos agora, rapidamente, o professor Manuel Correia de Andrade, com Sauer, subindo os cursos dos rios de açúcar, desde o Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, até os rios que desembocam no Recôncavo Baiano, especialmente o Rio Goiânia, em cujas terras o professor Manuel Correia tinha um engenho de açúcar. De lá eles foram para o Agreste, para o Sertão, para o Brejo, até o Cariri cearense. Que experiência, hein? Imaginemos agora Sauer e Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, na várzea, com risicultura inundada do Baixo São Francisco, risicultura inundada que tanto impressionara Sauer dos seus estudos sobre difusão da agricultura a partir da risicultura nas encostas do Sudeste Asiático. E, finalmente, imaginemos Rogério Rasbach e Sauer nos chapadões do Oeste Baiano, vendo o processo de transformação de uma paisagem natural de cerrado ocupada pela pecuária extensiva numa área de complexo agroindustrial. Processo de transformação da paisagem, que tema de enorme importância para Sauer. Tudo isso coloca uma seguinte questão. Esses geógrafos todos, com exceção de Waibel, possivelmente não conheciam a obra de Sauer, mas a geografia que eles faziam tinha metaforicamente, um sabor saueriano comum entre geógrafos brasileiros e Sauer, porque tinha uma matriz comum à Europa, da Alemanha, da França, Vidal de Labrache, Jean Brunho, Ratzel e tantos outros. E no caso de Sauer, uma matriz alemã, primeiramente a partir de Goethe, este intelectual do romantismo alemão, com a ideia de forma, de morfologia, e depois a partir das relações de discípulos desse geógrafo renegado, chamado Franz Boas, que, contra o determinismo que ele aprendera na Alemanha, ele cria a etnografia a partir de suas viagens à terra dos esquimós e ao noroeste americano e à Colômbia Britânica, no Canadá. Franz Boas, professor de etnografia em Colômbia por mais de 50 anos, em Nova York, teve entre seus discípulos duas pessoas que influenciaram muito a Sauer. Alfred Kreber e Leslie Wright, ambos professores em Berkeley, num dos campi da Universidade da Califórnia. Então, há um denominador comum, e isso coloca uma questão mais ampla a respeito do processo de produção, circulação e consumo de ideias, de forma que há uma tendência, nem sempre, mas há, em muitos casos, de convergência entre pessoas que não se conheciam, mas que têm comungo de ideias comuns. A teoria da difusão disfarçada está presente nessa história, mas essa é uma questão que se coloca. A terceira parte diz respeito à teoria, aos temas sauerianos e a possibilidade de aplicação ao Brasil. Eu vou me basear na sugestão do geógrafo saueriano, falecido recentemente,
Marvin Meixel, que em 1967 retrabalha ideias há 5 anos antes, produzidas por Philip Wagner e ele próprio, no importante livro Reading in Cultural Geography. Marx, em 1967, agrupa a variedade de temas que Sawyer e seus discípulos da escola de Berkeley elaboraram, indicando apenas 4 temas maiores que podem servir ainda hoje como base para estudos de geografia cultural na linha sawyeriana. Os temas são a paisagem cultural, a história da cultura, a região cultural e a ecologia cultural. A paisagem cultural, que se tornou um tema privilegiado para Sawyer e que aparece no seu clássico A Morfologia da Paisagem, mostra o processo de transformação da natureza em paisagem natural. A natureza e processos naturais criam a paisagem natural e a cultura transforma essa paisagem natural em paisagem cultural. Ora, o Brasil, como um país novo, em termos relativos, apresenta inúmeros quadros de transformação e outros que ainda virão, e mais do que isso, quadros que passaram por uma primeira fase de transformação, criando uma paisagem cultural, logo abandonada e substituída por outra paisagem cultural. Esse é um tema vastíssimo, extremamente importante para os geógrafos brasileiros, que podem estudar, por exemplo, as transformações na área do Cerrado, nas antigas áreas cafeeiras e nas áreas de campos do sul do país. O tema da história da cultura, extremamente importante, há estudos sobre a difusão das dioceses católicas no Brasil de 1551 a 1930, mas é possível estudar outras história da cultura no espaço, outras difusões espaciais. O Brasil é rico, muito rico disso. É possível estudar, por exemplo, a difusão dos centros de tradições gaúchas, que acompanha a diáspora gaúcha do Rio Grande do Sul para o Nordeste e já para a Amazônia. É possível estudar a difusão das igrejas evangélicas. É possível estudar a difusão do Partido dos Trabalhadores, desde quando ele começa a aparecer, lá na virada da década de 70 para os anos 80, o germe já aparece. Há um campo enorme de estudos sobre a história da cultura no espaço. O terceiro tema, da região cultural. O Brasil é muito rico, o Brasil não é um país homogêneo. O Manuel Diegues Júnior, já em 1950, falava das regiões culturais no Brasil. Falava de um Mediterrâneo pastoril, que incluía áreas de Cerrado e de Caatinga. Falava de regiões cafeeiras, de região de colonização europeia, que eram regiões culturais, na perspectiva dele, sawyerianas. E como isso se comporta hoje? Qual é o processo de transformação de regiões culturais tradicionais criadas anteriormente a 1950, 60, dados processos de transformação do país? Isso é um tema incrivelmente importante e significativo dentro de uma perspectiva sawyeriana. E, finalmente, o tema da ecologia cultural, que é o papel do homem transformando a natureza e muitas vezes mesmo, colocando essa natureza transformada contra a ação humana. Sawyer foi extremamente ativo nisso e ele tem uma bela participação com um texto
no livro O Papel do Homem Mudando a Face da Terra. Vocês imaginem o que se poderia fazer sobre a ecologia cultural? Transformação da natureza pelo homem em detrimento do próprio homem. Vocês imaginem o mapa da destruição. O mapa da destruição da natureza em várias escalas. Vocês imaginem os impactos do chamado complexo agroindustrial sobre a existência humana, não só a erosão, infiltração de venenos no lençol freático, alterando a natureza. Vocês imaginem os lixões urbanos. Pensem no escorregamento de encostas, como aconteceu recentemente em Niterói. Isso é ecologia cultural na perspectiva saueriana. Se o Brasil se Sauer passou desapercebido para os geógrafos brasileiros, no entanto, as suas proposições, o seu temário continua aberto e os geógrafos brasileiros já se apropriaram, em parte, desse temário. Mas há muita coisa para se fazer. Há muita coisa para se fazer e o Brasil é um grande laboratório para perspectivas diversas. Inclusive, e eu gostaria que assim fosse, retomar o temário saueriano para a geografia brasileira. Muito obrigado pela atenção.